Olá, gente. Eu vou gravar esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre as 5 competências do Enem que eu pedi para vocês lerem na cartilha do participante. Eu coloquei aqui, ó, dissertação argumentativa. Então, naquela cartilha do participante, eles falam especialmente da redação que é cobrada no Enem, que é a dissertação argumentativa. Aquela cartilha é feita por professores, ela existe há alguns anos, ela existe mais ou menos desde 2010, teve algumas mudanças, mais poucas. A mudança mais brusca que tem todo ano é que cada ano eles colocam algumas redações nota 1000 e colocam por que foram nota 1000. Vale muito a pena ler, fica ali no final. Então, vamos lá. Dissertação argumentativa. Muita coisa do que eu vou falar vocês leram, é só para reforçar e acredito que uma explicação sempre ajude. Então, lá mesmo na cartilha, a gente tem esse esquema aqui. Então, a dissertação argumentativa, ela nos dá o tema, quem dá o tema pra gente é o próprio Enem. O Enem é quem elaborou a prova de redação, dá o tema pra gente. Não confunda tema com assunto. O tema é algo mais restrito, mais fechado. O assunto seria algo mais amplo. Aí a gente tem a tese. A tese, acredito que tenha ficado muito claro. O tema, o concurso nos dá. A tese é a nossa opinião. É a nossa opinião sobre o tema. Opinião, cada um tem a sua. E você tem que colocar os argumentos. Os argumentos, eles têm que vir para quê? Para poder reforçar a sua tese, provar a sua tese. Então, você tem que se preocupar muito com a questão dos argumentos. E a gente tem a proposta de intervenção. O que seria a proposta de intervenção? Digamos que seja uma solução para a problemática desenvolvida no texto, tá? Então, o tema o Enem nos dá, a tese é a nossa opinião, os argumentos a gente cria para defender a nossa tese, e a proposta de intervenção, o que é intervir? Intervir, né? É ir lá e ver, tentar, digamos assim, fazer intervenção é tentar solucionar, tentar auxiliar, tentar ajudar. A gente vai trabalhar um pouco mais essa proposta de intervenção. Então, vamos lá. Vocês viram na cartilha que o Enem, ele nos avalia em 5 competências, certo? Tem a competência 1, a competência 2, a competência 3, a competência 4 e a competência 5. Sendo que cada uma vale no máximo 200 pontos, porque a redação do Enem, ela vale quanto mesmo? A redação do Enem vale 1000. Aí vai de 0, 40, 80, de 0 até 200, de 40 em 40, tá? Então, vamos entender um pouquinho de cada competência. Vamos começar aí com a competência número 1. A competência número 1, ela tem a ver com a questão da gramática propriamente dita, né? Eu trouxe aqui para vocês uma dissertação argumentativa que ela foi nota 1000 no Enem do ano passado. Já vou falar um pouquinho sobre a moça que escreveu. A menina que escreveu essa dissertação argumentativa que tirou nota 1000, ela chama-se Ana Clara, tá? Ela tem 21 anos e ela estava concorrendo para medicina. Tá? Ela tirou nota 1000 no Enem, certo? Então, eu peguei a redação dela para a gente dar uma trabalhada, da Ana Clara, que ela tirou nota 1000. Então, a competência 1 é a parte da gramática propriamente dita, que começa desde a primeira palavra que você coloca até o final. Quando eu falo gramática, não é só ortografia não, terceiro ano. É ortografia, acentuação, é regência, é concordância, é pontuação. Então, a competência 1, de acordo com o que vocês leram na cartilha que eu pedi para vocês darem uma olhada, qual que é a competência 1? Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ah, professora, se eu esquecer um acento gráfico, eu já vou ter 40 pontos tirados? Não, jamais, tá? Você vai ter 40 pontos tirados se for recorrência, e assim sucessivamente. Eu já vi redação do Enem nota 1000 que tem um outro erro nessa questão da competência 1. Tem como zerar na competência 1? Para você zerar na competência 1, daqui até aqui, você tem que ser analfabeto, né? É quase que impossível zerar na competência 1. Aí nós temos a competência 2.
que de acordo com a cartilha está assim: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, né, na competência 2, você tem que entender a proposta de redação e você tem que saber fazer o gênero, que é a dissertação argumentativa, e você tem que entender o tema, né? A competência 2 pode fazer com que você tire 0? Pode. Porque você pode fazer um texto perfeito, sem erros ortográficos, perfeitos, com concordância, com regência, pontuação perfeita, mas você não faz uma dissertação. Você vai e faz uma crônica, por exemplo. Você zerou. Ou se não, você foge totalmente do tema. Fez uma dissertação, fugiu totalmente do tema. Gente, não tem como. Zerou também. A competência 2 pode acontecer de você zerar com a competência 2. Fugiu do gênero, fugiu do tema. Você pode zerar na competência 2 também. Outro detalhe, vocês tomem cuidado, que na dissertação do Enem é no máximo de 30 linhas. No máximo, né? Só que 7 linhas é considerado texto em branco. Você faz 15, mas você copia um monte lá dos textos que eles dão, textos motivadores, eles vão descontando também. Tem que ter muito cuidado com isso. Aí nós temos a competência 3. A competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, na competência 3, você vai ter que usar bons argumentos para você defender a sua tese, que é a sua opinião. É por isso, gente, a importância de ler, a importância de assistir a filmes, a importância de assistir a bons programas, aproveitar esse momento de quarentena que tá em casa para poder fazer isso. Aí vocês vão falar assim para mim: professora, mas a gente tá com muita atividade, muito isso. É um bom momento ler as atividades com cuidado, fazer pesquisa, vai auxiliar bastante, certo? Então, agora nós vamos para a competência 4. A competência 4, eu vou usar mais que tudo agora a dissertação da Ana. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Eu vou preparar outros vídeos ensinando vocês a fazerem cada parágrafo, tá? Cada parágrafo. Eu prometo para vocês que eu vou ensinar. Então, aqui nesse texto, a gente tem introdução. Ó, a introdução é daqui a aqui, ó. Eu coloquei nessa cor, esse laranja. Nós temos os parágrafos argumentativos, que vocês podem chamar de desenvolvimento, ela fez 2 parágrafos argumentativos, 2. O parágrafo argumentativo eu aconselho no mínimo 2, no máximo 3. Professora, um parágrafo argumentativo, já vi dissertação do Enem com um parágrafo argumentativo tirar 10, porém é difícil sustentar. Outro detalhe importante, eu vou chamar a atenção disso quando eu for trabalhar. A introdução, um parágrafo só, vocês viram, eu coloquei até uma cor diferente. 2 parágrafos argumentativos e a conclusão, um parágrafo só na conclusão. Vou ensinar vocês a fazerem a conclusão em outro momento também. Então, vamos lá para a competência 4. A competência 4, de acordo com a cartilha que a professora pediu para vocês lerem, tá assim: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Gente, mecanismos linguísticos são as palavras, as expressões que iniciam os parágrafos, que ligam os períodos, que ligam os parágrafos. Gente, é necessário isso num texto, porque senão seu texto vai parecer um Frankenstein. Você pega o braço de um, a perna do outro e vai colocando de qualquer forma, né? Na verdade, até o Frankenstein teve que ter uma liga ali, não pode. É uma coxa de retalhos, porém uma coxa de retalhos que é ligada com a linha, que são os conectivos. Professora, se eu não usar os conectivos, eu posso zerar? Você pode ter 200 pontos a menos. Só isso. 200 pontos. A competência 4 sozinha vale 200, que são as palavras, ó. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte direcionada aos mais favorecidos economicamente. Eu vou ensinar vocês a fazerem, tá? A introdução em outro momento, eu prometo isso para vocês.
Eu não sei se vocês sabem qual que foi Não sei se vocês tiveram acesso a qual foi o tema do Enem do ano passado. O tema do Enem do ano passado, ele tá ligado à democratização do cinema no Brasil, tá? É um tema que não é difícil, um tema até simples. Bem, eu fiz um papel para poder mostrar certinho para vocês o tema, democratização do cinema no Brasil, mas não deu certo, não encontrei, é a democratização do cinema no Brasil. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui, então, a competência 4. Eu acho muito importante a gente trabalhar a competência 4 no texto. Ó, embora a gente já tenha aqui, ó, né, iniciando o parágrafo, né, embora... A gente tem aqui também o isso, ó, que é um conectivo, tá conectando. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui, tá? Eu vou pegar aqui um papel, vou colocar. Depois eu vou trabalhar isso melhor com vocês. Toda vez que você tiver isso, esse, essa, ó, com 2 S's, é porque você tá recuperando algo que já falou. Toda vez que for isto, este, esta, com T assim, ó, deste, desta, você ainda vai falar. Isso é importante, tá? Isso daqui é importantíssimo, saber fazer o uso adequado dos conectivos. Ela usa isso acontece. Quando ela usa isso acontece, ela está recuperando algo que ela já falou, tá? Ó, isso acontece e ligando, ó, de suma importância os conectivos. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sob viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social é evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raiz do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Então, assim, ó, se vocês observarem, ela usa, ó, os conectivos, palavras, expressões de recuperação, expressões, palavras para iniciar, ela fez uso total da competência 4. Paralelo a isso, aqui ainda é o parágrafo de argumentação. Eu prometo que eu vou ensinar vocês a fazerem um parágrafo argumentativo. Ó. Paralelo a isso, ela inicia aqui, ó, se vocês observarem, ela recupera o parágrafo de cima. Ó. Paralelo a isso recuperando, paralelo ali. Ó. Vale também ressaltar que a concepção cultural que a arte não abrange a população de baixa renda. É um fato limitante para que haja democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Isso é retratado no livro Quarto Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive, e, assim, mostra como o acesso aos centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços, né? Então, aqui a gente tem os 2 parágrafos argumentativos, da Ana, né? Todos ligados, todos com conectivos, desde a introdução aqui, ligando o parágrafo, ligando os períodos, certo? Ó, ligando os períodos, ó. Aqui fechou um período, tá vendo um ponto final? Ligando, vocês viram? E aqui a gente tem a conclusão. Aqui na conclusão, a gente vai começar a trabalhar a competência 5. 5. Se você não colocar a proposta de intervenção, aqui na conclusão que entra a proposta de intervenção, aqui a gente vai solucionar a problemática de alguma forma. Precisa ser perfeita? Não precisa. Mas, ó, se vocês observarem, ela inicia, ó, com conectivo, ó. Dessa forma, ela inicia um conectivo, de conclusão, ó, dessa forma, que entra na competência 4, poderia ser diante do exposto, poderia ser diante dos fatos mencionados. Eu vou preparar para vocês uma lista de algumas expressões para iniciar a conclusão, que é a proposta de intervenção. Vou colocar também para ligar os parágrafos, iniciar os parágrafos e a introdução.
Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Então, se vocês observarem, aqui é a proposta de intervenção da Ana. Vocês perceberam que ela dá dicas, ela dá soluções para poder o cinema ser democratizado no Brasil? E outra coisa, ela coloca agentes, ela coloca seres para resolver isso. Por exemplo, ela coloca aqui, ó, Ministério da Economia, é um dos agentes. E ela coloca como o Ministério vai fazer isso. Ó, outra coisa, ela coloca outro agente, ela coloca 2 agentes. Outro agente que ela coloca, instituição de ensino, que são as escolas. E como as escolas, né, as instituições de ensino farão isso. E ela coloca aqui qual vai ser o benefício disso. Vocês observaram? A proposta de intervenção, ela vem só no final, não pode vir concluindo tudo. Ah, professora, e se eu não quiser colocar uma proposta de intervenção? Simplesmente você perde 200 pontos. Aí, se eu quiser colocar a proposta de intervenção lá no início? Jamais, né? Professora, é aqui a proposta de intervenção. Precisa ser uma proposta perfeita? Não. Precisa usar também na proposta de intervenção a competência 5. Precisa usar os conectivos, os conectores, os elementos linguísticos da competência 4? Precisa. Vocês viram que eu grifei de rosa, ó? Tá vendo? É necessário, o seu texto tem que estar ligado, tá? Precisa colocar agente ou agentes que resolvam a problemática e como eles vão resolver? Sim. Precisa colocar o benefício? Sim. Mas eu vou trabalhar isso com vocês também, tá? Por enquanto é isso. Vocês sempre questionem, eu vou ensinar vocês a fazerem cada parte, eu prometo, tá? Então, eu vou fechar por aqui. Competência 1, gramática. Competência 2, o próprio gênero, né? E o tema ligado. Competência 3, usar conhecimentos para defender sua tese. Competência 4, as palavrinhas, os conectores, os conectivos. Competência 5, proposta de intervenção, que seria o quê? Solução. Tem que intervir? Tem que intervir, sempre. Tchau, até a próxima.